Esse é o canal Espírita Responde número 42 e hoje nós vamos falar sobre o espírito do cangaceiro Lampião, que, segundo algumas informações, está detido em uma penitenciária espiritual existente na Lua. Mas há outras informações que dão conta de que ele já foi resgatado e hoje ele trabalha no resgate de outros espíritos sofredores em um hospital na psicosfera do Sanatório Espírita de Uberaba. Nós vamos conhecer então aqui essas duas versões, vamos falar um pouquinho também sobre essas penitenciárias espirituais e vamos saber também se ele reencontrou o espírito de Maria Bonita lá na espiritualidade. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E esse é o quadro Canal Espírita Responde. E se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E pessoal, logo mais às 9 horas da noite, nós vamos ter uma live aqui no Canal Espírita depois de quase 2 meses sem live. Acredito que 2 meses. Então nós vamos estar juntos aqui hoje às 9 horas da noite. Não se esqueçam, já se programem aí uma live de perguntas e respostas. Vai ser muito legal, tá bom? E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo João Henrique e ele diz o seguinte, olha só. Boa tarde, professor Luiz Fernando. Hoje eu assisti o seu vídeo sobre a penitenciária espiritual em Plutão. O senhor falou a respeito do Virgulino Lampião e que ele se encontra em uma prisão na Lua. Gostaria de saber mais informações sobre ele, o Lampião, porque eu participo de reuniões mediúnicas e em grande parte das vezes um espírito diz ser o próprio Virgulino que vem no meu aparelho com a supervisão do Dr. Inácio Ferreira. No vídeo, o senhor afirma que o Virgulino se encontra em uma penitenciária na Lua. Surgiu uma dúvida a respeito desse assunto, se ele está preso ou não. Por favor, quando puder me tirar essa dúvida, eu agradeço. E agradeço também a sua boa vontade em esclarecer as dúvidas que aparecem de várias pessoas e que se fazem também as minhas. João Henrique, Goiânia, Goiás. Fique com Deus. João, muito obrigado pela pergunta e pela confiança. E vamos lá então. Bom, pessoal, primeiramente, Geraldo Lemos Neto nos informa que Chico Xavier revelou que em nosso sistema solar existem 3 prisões espirituais, 3 penitenciárias espirituais, uma no planeta Mercúrio, uma no planeta Plutão e uma terceira prisão espiritual na Lua. Inclusive, nós sabemos, que Hitler está nessa prisão espiritual em Plutão e nós temos esse vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para vocês assistirem. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, tá? Vídeo muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E nisso, pessoal, nos chegou também a informação de que o espírito de Lampião estaria preso, então, na penitenciária na Lua. Acontece, pessoal, que alguns espíritos encarnados cometem tantas atrocidades que a espiritualidade decide que eles não podem ficar no umbral, simplesmente ficar no umbral. Então eles são levados até uma penitenciária espiritual e isso ocorre até como ato de benevolência com esses espíritos, mas principalmente um ato de benevolência com os espíritos que foram as vítimas, então, dessas pessoas. Porque muitos querem apenas a vingança, e isso atrasaria muito a evolução espiritual desses irmãos que desencarnaram pela violência dessas pessoas.
desses espíritos, né, pessoal, encarnados que cometem as atrocidades, como Hitler ou como Lampião em uma proporção menor, claro, por exemplo, né? E então é um ato de benevolência, tanto com o espírito, mas ele vai responder sim, ele já está respondendo, né, nessas prisões, esses espíritos já respondem a todas as atrocidades, nessas prisões espirituais e com certeza na próxima reencarnação também. Mas um ato de benevolência com as suas vítimas, porque pensem, pessoal, essas vítimas, muitas delas só querem a vingança e isso acaba atrasando o próprio desenvolvimento, a própria evolução espiritual desses irmãos. Mas aí, pessoal, um pouquinho sobre então essas penitenciárias espirituais. A que está localizado em Plutão, ela é destinada aos piores casos, aos espíritos que cometeram as maiores atrocidades, que causaram milhares ou milhões de mortes, propagaram muito ódio, atrapalhando assim a evolução do nosso planeta como um todo. Quanto à penitenciária de Mercúrio, nós não temos muitas informações em relação a ela, tá? Mas em relação à penitenciária da Lua, nós sabemos então que lá é um local destinado a espíritos muito devedores, não como aqueles que estão em Plutão, mas espíritos que espalharam muita violência enquanto encarnados, a corrupção generalizada, a fome, as doenças. Então, pessoal, essa é uma das informações sobre o espírito de Lampião, que ele estaria então nessa penitenciária espiritual na Lua e não há mais informações sobre isso. Mas há uma outra versão que dá conta da realidade dele, né, de Lampião, informações que estão contidas em um livro. O nome do livro é O Lado Oculto da Transição Planetária, onde as notícias, pessoal, sobre o Lampião nos foram dadas, né, pela mentora Maria Modesto Cravo. Bom, pessoal, Lampião, como todos sabem, desencarnou de maneira violenta no ano de 1938, depois de uma vida encarnado, onde ele cometeu muitos crimes, espalhou muita violência, mas fez o bem também para muitas pessoas, tá? Nós sabemos disso. Eu, inclusive, tive contato com uma pessoa que teve contato com Lampião quando era criança, que é a avó da minha esposa. A família da minha sogra é toda pernambucana, lá de Serra Talhada. Um abraço, então, para os amigos pernambucanos. Um dia eu vou conhecer aí, vou levar meu filho para conhecer Serra Talhada, onde estão as raízes dele. Mas então eu tive muito contato com ela e ela falava mesmo que muitas pessoas gostavam muito do Lampião porque ele era capaz também de fazer o bem para as pessoas. Mas Lampião, ao desencarnar, ele foi então atraído para regiões densas do umbral, onde ele sofreu muito, pessoal, mas sofreu muito mesmo. Ele ficou à mercê de forças vingativas que o esperavam na espiritualidade e foi levado a uma condição tão ruim, pessoal, tão desesperadora, que nós podemos dizer que ele foi levado até a uma condição de animalidade. Porém, o espírito de Lampião, ele é tocado por um profundo sentimento de arrependimento e ele passa a entender todas as atrocidades que cometeu. Então, no ano de 1958, segundo a obra, né, O Lado Oculto da Transição Planetária, ele é resgatado pela mentora Maria Modesto e entregue aos cuidados do nosso amado irmão Eurípides Barçanufo. E há uma informação muito interessante, viu, pessoal? Hoje Lampião é conhecido na espiritualidade como o irmão Ferreira. E ele, o espírito de Lampião, o irmão Ferreira, já desenvolvia um trabalho muito importante no plano espiritual antes de reencarnar como Lampião, e ele realizava o resgate de espíritos sofredores em regiões muito densas do umbral. Um espírito especialista nesse tipo de resgate, esses resgates mais difíceis, né? Porém, como nós sabemos, ele se perdeu em sua última reencarnação como Lampião. Mas hoje, então, ele integra
uma falange de espíritos na defesa do Hospital Espiritual Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, hospital que funciona como um posto de socorro no astral do Sanatório Espírita de Uberaba. Ele atua no subsolo em defesa do hospital, além de realizar um trabalho diário no umbral, no sentido de resgatar espíritos sofredores, como ele já fazia antes de reencarnar como Lampião. E a última pergunta lá do início do vídeo. Será que o espírito de Lampião, o nosso irmão Ferreira, ele conseguiu encontrar o espírito de Maria Bonita, né, lá no plano espiritual? Segundo a obra, ele não conseguiu encontrar o espírito dela, porém, ele mantém a esperança de que isso um dia irá acontecer. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!